Então vamos lá, versículo 25 e versículo 26. Diz assim, ó. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então o que acontece? Hoje nós estamos encerrando esse propósito e eu quero trazer para você aqui um ponto que eu vou até levar na quinta-feira. Eu vou estar lá em Cubatão, lá no litoral. O pastor Fabrício nos convidou para estar lá. Eu vou levar essa mensagem aqui que eu estou trazendo para você agora, Deus colocou no meu coração. Hoje eu quero mostrar para você, para a gente encerrar a campanha, que algumas dores elas são necessárias. Pastor, como assim? Eu explico para você, tá? No decorrer da mensagem. Inicialmente agora, eu quero te mostrar o seguinte. A palavra mostra, como nós entendemos já, nós pegamos aqui durante o mês, que o Paulo e o Silas, eles sofreram toda aquela situação de humilhação, as vestes rasgadas, de dor em relação aos açoites e também a prisão que foi onde eles foram colocados, e era o cárcere interior. Eles não fizeram por onde passar por isso. Isso aqui é muito importante a gente entender. Existem alguns problemas que nós causamos. Eu já falei para você isso numa outra oportunidade. É importante tomar cuidado, por quê? Porque eu já vou enfrentar alguns problemas que eu não causei. Então, eu preciso tomar cuidado para eu não trazer para mim mesmo uma situação ali adversa. Causar um problema, né? E depois eu ter que voltar. Porque a palavra diz, né? Para quem tomar cuidado lá, ficar atento, onde nós derrubamos a nossa coroa. Então, fez algo errado, vai ter que voltar ali para poder se corrigir, se consertar. Mas eles não fizeram. E eles foram então levados aqui para esse cárcere porque libertaram ali uma pessoa. Você conhece bem a passagem. Só que a palavra nos mostra aqui, nesse trecho, que era perto da meia-noite. Então, quer dizer, se meio-dia é o dia perfeito, meia-noite é a noite perfeita, é o ápice da noite, porque depois já começa, né, 1h, 2, 3, começa já a partir ali para clarear o dia. Então, meio-dia é o dia perfeito, né, o sol está bem lá em cima, bem no meio do céu lá, né, e meia-noite é a noite perfeita. E eles estavam em meio a uma situação, como falei para você, de humilhação, de dor e de prisão. Mas eles então se colocaram à disposição para poder clamar e para poder louvar. E o terremoto veio. Versículo 26. A palavra mostra que eu li para você, que o terremoto então se manifestou. Só que o que acontece? Entenda bem aqui. Essa dor, ela foi uma dor necessária. E aí eu vou te mostrar agora o porquê que eu estou te falando isso. Vamos lá para João capítulo 11, versículo 1. João 11, 1. Deixa eu te mostrar aqui, em relação a o porquê que algumas dores, elas são necessárias. Vamos lá. João 11, 1. Pastor, eu vou ter que passar por algumas situações, algumas dores são necessárias, alguns sofrimentos, eles são necessários. Deixa eu mostrar para você aqui, para não ficar nas minhas palavras. Olha o que diz aqui, ó. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Vamos parar um pouquinho aqui no 3 para a gente poder entender. Como nós conhecemos bem a passagem,
o Lázaro ele estava doente, ele não tinha morrido ainda. E depois você conhece o trecho, ele morre. Só que eu quero te mostrar o que vai acontecer agora no versículo 4. O Senhor recebeu o recado, o mensageiro chegou e trouxe ali a notícia. Só que ele não saiu de onde ele estava. Então no versículo 4 a palavra diz: e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, olha só que interessante aqui. A palavra diz aí no versículo 4 que a enfermidade que o Lázaro estava enfrentando não era para a morte. Então, veja, entenda comigo aqui. O Senhor já sabia, porque Ele sabe de tudo. Ele sabia que o Lázaro morreria. Então Ele deixou bem claro, tá? Essa enfermidade vai acabar tirando a vida dele, mas ele não vai permanecer morto. Então Ele disse, essa enfermidade não é para a morte. Aí Ele diz, mas para a glória de Deus. Aí Ele explica, para que o Filho de Deus seja o quê? Glorificado. Então tá bom. Aí diz aqui, ó, na continuação, no versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, versículo 6, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Olha para mim. Aqui é o nosso ponto principal da mensagem. Por que ele fez isso? Se ele recebeu a notícia de que o amigo dele estava doente, por que ele não foi até lá? Rápido, para impedir a morte. Então o que acontece? Voltando aqui no versículo 4, que eu li para você, o que a palavra diz? Esta enfermidade não é para a morte. Quando a gente fala de enfermidade, nesse caso aqui, era um problema de saúde. Só que nem sempre é um problema de saúde. Às vezes é um problema financeiro. A pessoa está doente financeiramente, ela está endividada. Às vezes é um problema sentimental. Ela não está bem, não só em relação a casamento, noivado, namoro, não é só isso. Ela própria não está legal, ela não está se encontrando. É uma depressão, é um transtorno, é uma tristeza. Então, são enfermidades também. São problemas que vêm para tentar acabar com a gente. No caso do Paulo e Silas, o problema que eles enfrentaram foi ter libertado aquela moça. Só que aí o que acontece? A palavra diz aqui, como li para você, que ele ficou 2 dias ainda no local. E ele explicou para os apóstolos dizendo, ele vai ficar doente, vai ficar enfermo, esse problema que ele está enfrentando, ele vai passar por isso, só que ele não vai morrer. Aí na continuação, olha só o que diz aqui, ó, vamos pular para o versículo 7 aqui, que é o nosso ponto para terminar essa passagem. Diz assim, ó, versículo 7 aí de João. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Eu vou continuar aqui até ele chegar lá. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte.
Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Não é surpresa para o Senhor o que nós estamos passando. Aí diz aqui na continuação, versículo 15: E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então você viu aqui o versículo 15? Olha o que ele falou: eu não fui direto para lá agora, porque o que vai acontecer lá, que seria a ressurreição, vai acontecer para que vocês acreditem e as pessoas que estiverem lá também. Vamos chegar no ponto aqui, que é a hora que ele fala que chegou no 4º dia. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Aqui já está legal, que é o 17. Eu paro no 7, paramos aqui no 17. Então, quando ele recebe a notícia, ele fica 2 dias ainda no local. E quando ele chega até onde o Lázaro estava, já é o 4º dia. Então, pegando o versículo 6, que é o que nós lemos aqui, que a enfermidade não era para a morte, e pegando aqui o versículo 15, você entende o processo que precisou acontecer. Aí eu quero mostrar para você aqui o seguinte, a diferença das dores. Essa semana, eu atendi uma pessoa, estou contando para você porque a pessoa permitiu, tá? Não sou fofoqueiro espiritual não, tá? Eu atendi uma pessoa e ela me contou um problema como todos nós temos. Só que o problema que ela está enfrentando, o final desse problema, se ela lutar, ela vai trazer o filho dela para a igreja. Então você entende que é uma dor? Não é uma dor? É uma dor. Ver um filho, por exemplo, se libertar das drogas, é uma dor? O processo não é uma dor? É. Mas e qual que é o final? A conversão. A pessoa largando ali a bebida, largando ali as drogas. Então, o processo, ele dói. Uma esposa que ora por um marido, ela não sofre? Ela sofre, tá? Um pastor que vê a sua congregação ali, por exemplo, passando um aperto financeiro, não é um sofrimento? É, mas qual que é o final daquilo? O final daquilo, daquela batalha que nós estamos enfrentando, é a vitória. Então, o que eu quero mostrar para você aqui, nesse trecho, não é que Deus ele deixou o Lázaro morrer, para depois ir lá ressuscitar e receber a glória, não. Já ia acontecer aquilo. Só que o que eu quero te mostrar aqui, o que aconteceu nesse trecho, é que ele pegou essa situação, que já aconteceria, porque a enfermidade que ele passou, era uma enfermidade ali mortal, trouxe realmente a morte, só que ele não ficou na morte. Então, o processo que nós passamos, é um processo dolorido, que nós temos que aprender a passar por ele. A passar por ele. Falamos na semana passada, que quem aqui nunca perdeu alguém? Então, são processos doloridos, de perder alguém, de ficar sem dinheiro, de ter alguém, de repente, estar preso nas drogas, na prostituição, entendeu? Então, é um processo que, no final, vai trazer o milagre. Só que é uma dor, entenda bem, necessária para conquistar aquela bênção. Diferente de uma pessoa que aceita uma doença. Não é verdade? Porque a Bíblia diz o quê? Que nós somos sarados pelas feridas do Senhor Jesus. Então, vamos supor, a pessoa ela tem uma crise forte de sinusite. E ela aceita aquilo, ficar nela. Lembra que eu preguei para você na semana passada? O problema, perdão pela redundância, o problema não é ter o problema é aceitar o problema. Lembra que eu preguei para você na semana passada? O Senhor molhou o bocado, deu para o Judas, antes de entregar o bocado, ele falou assim, ó, quem vai me trair, eu vou entregar o bocado. Ele molhou, entregou, e o Judas aceitou. Então, todos nós temos problemas, a gente falava sobre isso na semana passada. Só que a dificuldade é aceitar a condição que nós estamos. Então, uma pessoa que fica doente, e ela aceita a condição dela de uma pessoa doente, a dor que ela vai enfrentar, porque muitas vezes
Estamos falando aí, às vezes, de uma sinusite, de um câncer ou qualquer tipo de problema, um problema na coluna. Então, é uma enfermidade, é uma dor que você não deve aceitar. Mas o caso de um filho, tem que passar pelo processo. Você entendeu? A dor não. Às vezes demora para sair do corpo. Mas é uma dor que não deve ser aceita. Agora, a dor de enfrentar ali um período lutando por um marido, por uma esposa, é uma dor necessária. Um pastor que ora pela congregação, que vê as pessoas passando aperto financeiro ou qualquer tipo de problema, tá? Mas daqui a pouco a vitória vem, é uma dor necessária. Então, é isso que eu quero que você compreenda. Existem dores que são necessárias, não são para a morte. Não vai destruir você. Porque o final do caso é a vitória, é a bênção. Você entendeu? É um filho convertido, é uma conta, é uma dívida paga. Diferente de uma dor, por exemplo, emocional. Nós temos pessoas que estão com depressão. Eu tenho que passar por esse processo. Não, você não tem que passar por esse processo. Você pode amaldiçoar agora. Não, eu tenho que passar por essa tristeza profunda para poder valorizar a Deus. Não, você não tem que passar por essa tristeza profunda. É diferente de você combater um problema financeiro, a conversão de alguém, tá? É diferente. Ali é uma dor, querendo tirar de você a alegria. Ali é uma humilhação, tá? Tentando trazer para você ali, fazendo você aceitar aquela condição que você está. Não. O Paulo e o Silas, eles sabiam que aquilo que eles estavam passando era um processo. Saiba discernir as dores. Pega, por exemplo, um jovem, está ali a galerinha do JQV. Às vezes tem que ir, né, estudar, para fazer um Enem, para entrar na faculdade, é uma dor necessária. É um sofrimento necessário. Poxa, eu estou estudando agora para poder entrar numa boa faculdade. Entendeu? Estou me preparando agora para poder entrar no mercado de trabalho. É uma dor necessária. É uma batalha necessária. O final é a bênção. É uma dor que vai trazer uma bênção. Não é que nem, por exemplo, uma doença que se você aceitar aquela dor, ela pode matar você. Ficar aceitando aquela doença, ela pode acabar com você. O final não é milagre. Entendeu? Quando que o processo é de Deus? Quando tem milagre no final. Entendeu? A mãezinha lutando, filho convertido. A esposa lutando, marido transformado. Entendeu? O pastor clamando, vitória da igreja. Então, é um processo. Tanto que a palavra diz, deixa eu mostrar para você, aqui no trechinho de João 16, 25. Aí mesmo, né? Só que no capítulo 16. Olha só a dor necessária que a Bíblia explica aqui, para você entender bem direitinho. 16, 21, perdão. Falei 16, 25, né? Perdão, 16, 21. Olha o que ele diz aí, 16, versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente o quê? Só tristeza que ela sente? Ela sente tristeza, porque ela sabe o processo que ela vai passar. Quem é mamãe aqui? Você sabe. Não fica aquela apreensão? Poxa vida, daqui a pouco eu vou ter que entrar na sala de cirurgia, daqui a pouco vai... Nossa, mas o bebê está aqui, Só que ela tem que passar pelo processo. Então a palavra diz, a mulher quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Então fica aquele pensamento, poxa, vai ter a cirurgia. E se der errado? Não vai dar tudo certo. Então Deus é comigo. Eu tenho que passar por isso aí para nascer o meu bebê. Tão esperado. Então ela fica triste.
no momento que chega ali as contrações e tal, ela sente o quê? Dor. Aí a palavra diz, mas depois, olha lá, depois daquela dor, daquele processo, de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Você entendeu o tipo de dor? É diferente. É diferente. É uma dor necessária, faz parte do processo para no final ter o bebezinho dela. A outra dor, depressão, sinusite, câncer, qualquer outra dor aí, que destrói, aí não, aquilo ali não é do Senhor, não. Então você tem que aprender a discernir o tipo de dor que você está enfrentando. Porque essa dor, para gerar o milagre, é necessário. Só que olha aqui para mim. Levanta a mão agora. Levanta a mão. Vou te perguntar, você levanta a mão. Se tiver alguém aqui, você levanta a mão. Levanta a mão aqui quem gosta de sofrer. Ninguém? Olha para mim. Mas tem casos que faz parte do processo. Se você pegar, eu não vou voltar lá para não ficar muito extensa a mensagem. Mas se você pegar lá em João 11, quando Jesus chegou diante do túmulo, o que ele fez? Doeu nele? Doeu nele, ele chorou, mesmo sendo Cristo, que ia trazer o Lázaro de volta. Mas eu estava assistindo com a minha filha, com a Estela, sexta-feira, esse trechinho, lá naquele The Chosen lá, né? E sabe por que ele chorou? Ele chorou pelo seguinte, ele sabia que o Lázaro ia ressuscitar, porque ele que ia ressuscitar o Lázaro, entendeu? Então ele podia chegar lá e falar assim, pessoal, fica triste não, ele vai ressuscitar. Mas sabe por que doeu nele? De ver a dor nos outros. Você entendeu? A dor que nós sentimos, isso aqui é tremendo, porque a dor que nós sentimos para gerar um milagre, dói também em Deus. Você entendeu isso aqui? Então, ele chorou, não pelo Lázaro, a situação trouxe ali para ele uma tristeza, mas ele sabia que o Lázaro ia ressuscitar, ele próprio ia ressuscitar o Lázaro, então, por que doeu nele? Doeu de ver as irmãs, a Marta e a Maria chorando, de ver o pessoal ali sofrendo, você entendeu? De ver o processo arranca lágrimas, mas qual que é o final? Ressurreição, libertação, conversão, pagou, entendeu? Glória a Deus por isso, mas doeu na caminhada, Você vê, por exemplo, o João Batista, como é que ele foi morto? Primo dele, mas fazia parte do processo, porque o João veio para abrir os caminhos, você entendeu? Você acha que não doeu no Senhor ver o Paulo e o Silas sendo chicoteados? Só que enquanto eles passavam por aquele processo doloroso, humilhante, eles também o quê? Cresciam. Nós temos pastores que estão em países que, se forem pegos, são mortos. O que faz um cara ficar num país que ele pode ser morto? Já pensou uma família sem um marido? Mas ele está lá pela palavra. O que faz uma mãe lutar por um filho? Deixa o rapaz se lascar. É assim? Nasceu aqui, Ela sabe o que ela fez para gerar.
tá? Ela sabe a dor que deu para fazer nascer. E ela não vai entregar para o diabo. Você está entendendo? Então, é isso que eu quero que você compreenda. A dor que te leva ao milagre e a dor que te leva à destruição. A dor que te leva ao milagre faz parte do processo. Qual é o objetivo de alguém que está lutando, sofrendo? A benção tal. Faz parte do processo. Essa que destrói, que acaba com você se você não repreender, em nome de Jesus, essa aqui não é de Deus, é do diabo. Nós estamos passando por um processo dolorido aqui no salão, aqui, que não resolve esse negócio. Não sabe se fica ou não sabe se vai. Cada hora que eu ligo no Rio de Janeiro lá para o pessoal da locação para saber lá, tem uma notícia diferente. Eu decidi não ligar mais. Só ficar em oração. Faz parte do processo. Nós estamos em uma renovação de aluguel, né, locatício aqui, né, do local aqui. Faz parte. Acredito que todo mundo aqui já passou por um processo quando você foi se casar. Lembra da semana, aquela semana final? Não é? Corrido, você fica, nossa, será que eu estou fazendo a coisa certa e tal? E será que eu vou conseguir manter a casa? Não é assim? Então faz parte do processo. Depois você casa, você é feliz. Entendeu? Então tem dores que vão te levar ao milagre. E se você não quiser passar por ela, olha para mim, você não vai ter o milagre. Pastor, eu estou estudando agora, estou fazendo 6 meses de curso, 1 ano, minha família está, eu estou menos tempo em casa, né? Mas, pastor, eu vou ganhar mais no meu trabalho. É uma dor. É uma dor. É um sofrimento, é uma enfermidade, né? Que não é para a morte. Entendeu? O Senhor falou. É para que o Filho de Deus seja o quê? É legal ver alguém entrando aqui, né? Eu lembro quando foi um domingo à noite, foi 18 horas, quando o filho de uma irmã aqui da igreja, ela estava sentada com o esposo dela aí, já tinha conquistado o esposo dela para Jesus, né? Está até ali a mãezinha dele ali. E ela tinha orado já pelo marido, aí ele veio, se converteu, se batizou. Aí teve um domingo que estava lá, encostou um rapaz de moto com uma mocinha, aí desceram. Era o filho dela com a nora. Mas dói, não dói? O processo antes da pessoa vir para a igreja. E às vezes a pessoa vem uma vez, né? Depois não quer vir mais, né? Aí até se converter, às vezes tem mais um tempinho de batalha. Você entendeu? É igual quando vai ter um bebê. Antes do nascimento, vem aquela tristeza, aquela preocupação. Poxa, será que vai dar tudo certo? Não, vai dar sim, Deus está comigo. Aí na hora de nascer, para fazer força, dói. Dói. Mas a hora que você segura nos braços, né? Aí você esquece. Quando você abraça o milagre, aí você esquece do processo. E ele é necessário. Por que o processo é necessário? Por que ele ficou 2 dias e chegou no 4º dia? Para que todos vissem a glória de Deus. Então aquele processo, ele amadurece a gente, ele mostra para as pessoas que Deus é vivo, que Ele é conosco. Se você pegar Atos 16, para poder ler, a palavra diz que, bom, você viu comigo lá o versículo 26, né? Atos 16, 26, você leu comigo. A palavra diz que o terremoto, tá? Atos 16, 26, ó.
Atos 16, 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. Olha o que fala no final. E foram soltas as prisões de Paulo e Silas. É isso? A prisão de todos. Quando você é abençoado, as pessoas enxergam o Senhor. Ô fulano, cadê seu filho? Não, meu filho está indo comigo para a igreja. Nossa, ele largou ali aquele mau caminho, largou. Ah, fulano, então acho que também o meu pode largar, né? Pode. Entendeu? Aquele processo dolorido que você enfrentou, que gerou o milagre, igual nasceu um bebezinho, ele solta muita gente. Soltou você conta um testemunho para outro, o outro fica sabendo e vai libertando a prisão de muitos. Todos vão ter que passar pelo processo, tá? Porque a palavra não é mágica. A palavra não é mágica. Entendeu? Todo mundo vai ter que passar pelo processo. Mas qual que é o final? O final é a bênção. Diferente de alguém doente. Qual que é o final se a pessoa não combater? A morte. Entendeu? A morte, a dor que permanece. Né? Ah, estou com uma enxaqueca, uma sinusite, qualquer tipo de problema. Qual que é o final? É a destruição. Para a gente encerrar a mensagem, olha o que ele fala em Gálatas capítulo 4, versículo 19, para a gente fechar. Diz assim, ó, Gálatas 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja o quê? Formado em vós. O Paulo falou isso aqui. Ele falou, meus filhinhos, eu olho para vocês e eu sinto dores de parto. É como a mamãe que vai receber o bebê. Por quê? Ele falou isso aqui, né? Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Porque o que o Paulo ele passou para a gente aqui nesse trecho? Tem pessoas que já querem pular o sofrimento. Elas querem pular a dor. Só que não tem como. Tem que passar pelo processo. Então ele diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quer dizer, eu tenho orado aí por vocês, para que Cristo venha crescer em vocês, e para que vocês entendam que a dor faz parte do processo. Porque sabe o que é difícil, para a gente poder fechar aqui a campanha de hoje? Sabe o que é complicado? É você pegar um Paulo e um Silas aqui no meio, gente que, ó, tem estrada com Jesus, não se converteu ontem. Aí você pega um cara aqui no meio, pega um cara, pega uma cara, né? Pega um irmão, pega uma irmã, pega um senhor, uma senhora, e ele reclama do processo. Mas aí você olha e fala, caramba, mas ele está lutando pela família dele, né? Lutando para poder pagar uma conta, lutando para entrar numa vaga de emprego, lutando para poder entrar numa faculdade. Não é uma doença. Entendeu? Não é uma doença, porque tem situações que você pega, a pessoa fala, ó, pastor, o médico falou que eu tenho 6 meses de vida. Aí é diferente, né? É diferente da pessoa que fica de repente 6 meses estudando, se capacitando para poder entrar em um trabalho. Se o cara não for de Deus em 6 meses, ele morre. Você entendeu? Então, esse versículo para a gente encerrar, eu quero deixar no seu coração. Como que você vai abraçar o seu milagre, vai nascer a sua bênção, se você não quer passar pelo processo que é dolorido? E a gente encontra pessoas na igreja assim, que param de vir aos cultos. Ô fulano, por que você não tem vindo? Ah, é muita humilhação. Poxa, mas espera aí, é uma humilhação, é uma tribulação momentânea. No final você vai abraçar o seu milagre. Entendeu? Aí quer parar, não quer vir mais, não porque eu fui ofendido, porque aconteceu isso, porque eu estou me sentindo preso. Mas poxa, não é assim? Gerou uma pessoa para Cristo, alguém foi liberto, se converteu, vão para o próximo, porque são muitas pessoas na família.
Chegou numa posição na empresa, conquistou, foi promovido. Mas você vai querer parar por ali? Não, você vai querer chegar em outras posições. Vai querer crescer mais lá dentro da empresa. Entendeu? Faz parte do processo. Ou então o Senhor fala, olha, abre a sua própria empresa. Dá trabalho. Não é verdade? Dá trabalho. Entendeu? Dá trabalho. Só que é uma dor necessária. É uma dor necessária. O final dela vai gerar um milagre. Então Paulo falou aí, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quer dizer, vocês já conhecem a palavra e estão reclamando do processo? Você entendeu? Você quer pular o sofrimento, mas ele precisa, você precisa passar por ele. Olha para mim aqui, eu não posso sofrer por você, nem você pode sofrer por mim. Então cabe a cada um aqui amadurecer em Cristo, crescer em Jesus. Não, eu estou passando por isso, mas daqui a pouquinho vai resolver. Entendeu? Eu estou passando por isso, mas daqui a pouco eu vou ter aqui a pessoa do meu lado. Eu estou passando por isso, mas o meu Deus me deu uma palavra já, daqui a pouquinho eu pago aquela dívida. Eu estou passando por isso, mas é para poder entrar naquela vaga, para poder chegar naquela faculdade. Saiba discernir. Quando a dor destrói e quando a dor te prepara. Por exemplo, já falei para vocês, ontem eu comemorei o aniversário da minha filha mais nova, da Helena, ontem. Mas eu tenho uma filha que já está com Jesus. Ela faleceu com 1 ano de idade. Sempre que eu lembro dela, me vem a saudade. Mas eu não deixo doer. Porque se eu deixar doer, vira depressão. Só que eu não vou ter ela mais aqui. Então sabe o que eu faço? Eu entendo que eu tenho que passar por esse processo para vencer aqui, para estar com Cristo, para Cristo ser formado em mim. Eu tenho que permanecer no caminho, porque aonde eu estou, ela não vem mais. Mas aonde ela está, um dia eu estarei com ela. Então eu tenho que permanecer de pé para encontrar em primeiro o meu Jesus e em segundo, rever a minha filha. Faz parte do processo. Eu vou fazer o quê? Eu vou pedir a morte? Quanta gente depende de mim? Eu tenho mais 2 filhas, tenho uma esposa e tenho uma família. Mas quando eu lembro, me dá saudade dela. Mas eu não posso morrer agora. Entendeu? Então, faz parte do processo. Quando vem aquela tristeza, aí eu repreendo, porque a tristeza ela quer trazer depressão, né, e coisa e tal. Aí a gente não aceita, tá? Mas é igual o seu caso, acho que todo mundo aqui já perdeu alguém, com certeza, não é verdade? A gente não acostuma, a gente aceita, não é verdade? Alguém aqui já acostumou com algo ruim? A gente não acostuma com algo ruim, a gente aceita. Eu estou passando por isso, é um período, mas daqui a pouco vou melhorar. É igual ao falecimento. Quando a gente perde alguém, a gente tem que aceitar. Mas um dia estaremos com a pessoa também. Entendeu? Deu para entender bem? Deu para você compreender? Agora, toma cuidado, fica atento nesse versículo, tá? Porque hoje em dia, meus queridos, falo isso porque eu tenho visto até em pastores, tá? Tem até pastores que pregam a palavra que não querem passar mais por alguns sofrimentos. Entendeu? Não querem passar mais. Pastores que pregam a palavra.
Gente madura, né? Então guarda no seu coração esse entendimento. Você já é uma pessoa madura em Cristo, tá? Quando vier uma dor para destruir você, você repreende, tá bom? Agora, quando for uma dor que vai trazer para você no final o milagre, aí você luta, tá bom? Luta porque no final você vai abraçar seu filhinho, sua bênção. Amém, Jesus? Tá bom? O terremoto vai vir. Em nome de Jesus. Guarda no seu coração. Tá bom? Pessoal do TikTok, Deus abençoe. Pessoal do YouTube, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho de vocês. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que a palavra tenha falado ao coração de vocês aí. Tá bom? Em nome